O pastor César Cavalcante, em seu programa Mostra o Texto, em debate com Rodolfo Maris e Ed Ribeiro, diz que, na sua opinião, Flávio Bolsonaro não deveria manter a sua candidatura. Muita gente nem sabe como é que funciona a Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet não é que tem um caminhão de dinheiro lá e aí os projetos de esquerda pegam esse dinheiro. Não tem nada a ver. A Lei Rouanet é uma lei da década de 90. Eu não lembro que ano é, mas dá um Google aí, você vai achar. Fim dos anos 80, começo dos anos 90. É antes de 93, 95, assim. Aí na Lei Rouanet é o seguinte, eu tenho um filme, a Lei Rouanet aprovou. Significa que eu posso ir na iniciativa privada, buscar recursos e aquele recurso vai ser descontado dos impostos. É mais ou menos isso. Dá um Google aí, vocês vão saber. Aí o crente fala, dinheiro da Lei Rouanet, dinheiro da Lei Rouanet, ok. Mas e dinheiro da iniciativa privada? Qual é o interesse que um banco privado tem de mandar 130 milhões de reais para a produção de um filme? Eu sou o dono do banco. Eu ganho o que com isso? Se não é uma blindagem quando eu precisar. Então, aí tem a isenção fiscal, né? Existe a isenção fiscal. Só se for através da Lei Rouanet. Não só da Lei Rouanet. Não só da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela, como você disse aqui, ela existe para um grupo muito seleto de pessoas. Então, por exemplo, não querer ir atrás da Lei Rouanet foi uma opção do Mário Frias, que é o cara que encabeçou o filme, ok? Por quê? Porque a direita sempre bateu na Lei Rouanet. Uma das competências, enquanto presidente Jair Messias Bolsonaro, era, de fato, acabar com a Lei Rouanet. Ou fazer com que essa Lei Rouanet fosse para todos. Uma coisa é a Cláudia Raia, atriz já renomada, pegar 6 milhões de reais para fazer sua peça teatral. Outra coisa é os Parlapatões, que é aqui do centro, um grupo pequeno de teatro, conseguir a mesma quantia. Eles não conseguem. Por que para Cláudia Raia a gente consegue 6 milhões e para um grupo menor de teatro a gente não consegue a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, ela é disruptiva, mas ela precisa ser para todos. Eu olhei aqui os comentários e tem alguns muito interessantes. O Clide está dizendo o seguinte, quando o senador Flávio Bolsonaro iniciou a tratativa com o banqueiro Daniel Vorcaro no final de 2024, o empresário não era considerado oficialmente incriminado. Verdade. É que não foi ele que iniciou a tratativa. Isso. Já começa por aí. Não falei que e realmente ele não tem como você prever o futuro, né? Exatamente. Só que quando perguntaram agora em 2026 se ele tinha algum tipo de relação, se ele conversava, ele falou nunca. Mas foi o que a gente falou. Realmente esse é o problema, né? Esse é o problema. Quando se fecharam lá nas tratativas com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro, nem foi o Flávio Bolsonaro que foi lá intermediar. O Flávio Bolsonaro é como se fosse um coringa na carta do pessoal da direita e fala assim, temos alguém de alto escalão aqui. Quem que é? O filho do homem. É o filho do homem, entre aspas, aqui, porque é isso que é dito, né, nas conversas, que é o filho do Bolsonaro. Nas tratativas, o Flávio Bolsonaro só entraria caso o dinheiro que estava sendo arrecadado não fosse suficiente. Então nós temos aqui um trunfo. E esse trunfo foi usado, que foi o Flávio Bolsonaro. Mas quando indagado, quando perguntado, Flávio, você tem uma ligação aqui com o Daniel Vorcaro? Porque seu nome aparece na lista telefônica do cara. Não, jamais tive contato com ele. O meu telefone, ele é muito fácil de decorar e não sei o quê. Vai ver, alguém passou meu telefone. E aí veio à tona agora as conversas. Então, só pra gente fechar e costurar tudo aqui, a questão da Lei Rouanet e do incentivo, ficou claro pra todo mundo que o filme do Bolsonaro não houve a Lei Rouanet por conta disso. Agora, que filme caro da bexiga é esse, hein, Varão? Que filme caro é esse, não? Porque, por exemplo, eu dei um Google aqui, pega uma grande produção, um Titanic, custou 200 milhões. Entendeu? Então, que filme é esse, cara? Pra retratar a vida de um político, não sei o que lá, custar. Pois e foi depositado 61 milhões. Cadê o dinheiro? Cadê esses 61 milhões? Pra onde foi? E você começa a puxar o laço do dinheiro, o laço desse dinheiro, aí tá lá onde o Eduardo Bolsonaro tá morando, casas de 4 milhões de dólares. E aí você começa a puxar, cara, e vai vir um monte de coisa. Eu prefiro acreditar, né? Eu tenho aquele trâmite de 48 horas para ler os autos, né? O que a esquerda pretende, a gente já sabe, é tirar o Flávio Bolsonaro da jogada.
Esse aí é o ponto número 1. Aí eles vão continuar trabalhando. Então, independente de ele realmente ter recebido, esse fundo, né, que é mencionado, ter recebido essa grana, está lá guardada. Se o Eduardo recebeu uma parcela, se não recebeu, o que de fato aconteceu. Então, é muita coisa a ser explicado. E diante disso, o eleitorado continua aí meio que atônito, né, pensando o que nós vamos fazer, o que vai acontecer. Eu até cometi, quando eu falei 200 milhões e o 130, claro que 200 milhões do Titanic é dólar, né? O nosso e outra, foi 30 anos atrás também, né? Não, mas em dólar, mas é dólar, né? É o dólar, mas o dólar naquela época estava mas se fosse hoje ia ser mais caro, seria isso. Com certeza. Você pode colocar 5 vezes ou mais barato por conta da tecnologia, né? Antigamente não tinha toda a tecnologia. A tecnologia hoje, não mais caro do que você fazer um cenário, entendeu? De verdade. Mas vamos lá. Na minha opinião, como cristão de direita, eu acho que o mais interessante seria ter outro candidato. Agora, se eu fosse de esquerda, eu acho que a esquerda, eu vou discordar aqui do nobre colega, vou falar aqui igual vocês que são advogados, se eu fosse de direita, eu queria que o Flávio continuasse candidato. Porque aí ele já está enfraquecido. Já está enfraquecido, então não sei. Se a opinião do senhor vai ser contrária. Qual que é a opinião de vocês? Você acha que ele deve continuar candidato? Eu acho que deve, até porque não houve corrupção. Cadê o crime e corrupção nisso aqui? Não existe. Vamos lá, gente. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Cadê a corrupção? Existe corrupção nisso? Ele estava pedindo dinheiro para uma instituição privada, ele poderia ter batido na sua porta. E aí? Quando ele pediu dinheiro pro filme, quando foi levantada a questão do filme, o Daniel Vorkari era um cara que transitava muito bem entre os partidos, entre os políticos, visitava a casa dos ministros do STF, levava para viagens, fumava charuto dos mais caros, garrafas de vinho dos mais caros, uísque dos mais caros. Até prostitutas das mais caras. Deus que me rave, meu Deus do céu. Mas não foi? Então, não é isso que apareceu? É isso que apareceu, você entendeu? Então, assim... um cara que transitava, que era um bilionário, que tem um banco, que poderia patrocinar, não tem nenhum crime de corrupção aqui, gente. Você pode ser de esquerda, você pode ser um de direita que não confia no Flávio, sabe? Aqui eu não estou fazendo defesa, só estou colocando os fatos. Não existe corrupção. Ponto final. O Bolsonaro pai, ele foi eleito como uma esperança de uma vida... ilibada e tal, nunca teve envolvimento com corrupção, tanto que ele falava assim, me acusa de corrupto. Lembra dessa fala do Bolsonaro? Ele falou assim, me chama de corrupto, vamos ver e tal, tudo mais. No início do seu governo, o próprio Flávio foi acusado do esquema das rachadinhas e tinha provas robustas do esquema das rachadinhas. Tentou, né? Depois, o Sérgio Moro foi desembarcando da plataforma do presidente Bolsonaro, porque, segundo ele, parece que havia um clamor lá para que ele meio que protegesse os bolsonaros. Você lembra disso, Rodolfo? Lembro. Então, o Sérgio Moro falou para mim, inclusive, que não tinha como continuar não podendo ter isonomia. Falou, não, então isso aqui tem que proteger a PRF, não sei o que e tal. Vocês lembram da história. Depois ele desembarca do governo Bolsonaro, aí todo mundo começa a chamar ele de traidor, porque parece que o movimento é cego. Então parece que, por alguma razão, transformaram o Bolsonaro exatamente naquilo que eles chamam de mito. É um mito, é intocável e tal. Mas será que a direita não tinha que ter feito essa meia-culpa lá atrás? Falando, não, peraí, o seu filho está envolvido na rachadinha? Abra o jogo. Está aí uma oportunidade para você falar abertamente. Entende? Então, eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, a gente não pode ir cegamente. E aí agora tem essa história. É verdade o que o Rodolfo falou. Até então, ele pedir recursos para o filme do pai dele, não há problema até aí. Esse dinheiro, 60 milhões já foi depositado. 61, né? Já foi depositado. Tá, aí desse dinheiro já sabe-se que o Eduardo sacou uma parte que, segundo ele, é dele, porque ele já tinha adiantado. Ele já adiantou. Ele trabalha de quê mesmo? Ele é um deputado. Sim.
até agora, até tempo atrás ele era deputado. Tá, e o salário dele é quanto? Que tantos milhões é esse que ele tem? Esse está declarado? Pode isso, Arnaldo? Não pode? Então, eu acho que vai sair mais coelho desse mato aí. Você tá entendendo? Na minha opinião, vai sair. Agora, fica para vocês aí essa questão, entendeu? Porque a direita tem que abraçar cegamente o candidato e falar, não, então ele é nosso candidato, então apareceu isso aqui, apaga, não sei o que, vamos para frente, não tira o nome. Não sei, eu acho que vale a pena parar e pensar bem sobre essas coisas. Estou aqui lendo o chat, e muita gente no contra, muita gente a favor, muita gente falando que o PT vai fazer corte disso, que a gente está defendendo o PT. Aí se a gente fala do Flávio, a gente é petista, se a gente fala do PT, a gente é bolsonarista. Então nunca tem. As pessoas, elas perderam a vontade de fazer o principal exercício da vida, que é pensar. Elas não pensam. Elas agem por emoção o tempo todo. E clube? É clube? Isso. Então ninguém está prestando atenção aqui no que a gente está falando. Você está prestando no não. Se você falar do Bolsonaro, não. Se você falar do Lula, não. Isso. E aí vai lá e martela o dedo. Essas pessoas que estão brigando agora por não estar tentando entender o que a gente não estão conseguindo entender, são as pessoas que vão às urnas. E isso me causa espanto, César. Quando eu olho para o Flávio Bolsonaro, que é a esperança da direita, entre aspas, porque eu sou muito fã do Nicolas Ferreira e ele ainda não tem idade para ser um presidente presidenciável, mas eu acho que vai despertar aí um menino que poderá ser um grande nome na política. Eu olho pro Flávio e falo, cara, você jogou agora no chão, ou no lixo não, mas jogou no chão porque isso pode ser restaurado, a credibilidade que todo mundo estava dando em você. Porque lá em 2019, 2020, quando o Sérgio Moro, então Sérgio Moro, né, ministro, não quis trocar a superintendência da Polícia Federal porque a Polícia Federal estava investigando Flávio Bolsonaro por uma questão de rachadinha e o Bolsonaro falou, opa, peraí, por que a Polícia Federal está investigando meu filho? Ô, Sérgio Moro, preciso que você troque aí a superintendência da Polícia Federal. Mas por quê? Não, porque estão investigando meu filho. Opa, pera um pouquinho, mas se seu filho não deve, não teme. Qual que é o problema de investigar seu filho? Tem que investigar. Não vou trocar a superintendência. Se você não trocar, eu troco. Eu sou o presidente. O que o Bolsonaro fez? Trocou a superintendência da Polícia Federal, porque ele tinha prerrogativa como alto poder executivo, ele é o presidente. O Sérgio Moro catou e saiu depois disso. E aí a direita inteira massacrou o Sérgio Moro por conta dessa atitude. Gente, era prerrogativa dele como ministro. Qual é o problema do seu filho ser investigado se seu filho não deve? Porque isso está acontecendo com o Lulinha, que está sendo investigado agora no INSS. E o que o Flávio Dino fez? Suspendeu a convocação dele lá para a Comissão Parlamentar de Investigação, que é a CPMI, comissão mista, inclusive. E o nome do Lulinha surgiu em quantas ocorrências ou em quantos nomes aí de ONGs se beneficiando do dinheiro do INSS. Que é uma vergonha, diga-se de passagem. É uma vergonha. E não é um parlamentar com fórum privilegiado. Por que o Flávio Dino foi lá e colocou uma peste e falou, opa, peraí, no Lulinha ninguém mexe. Ele não tem foro privilegiado. Ele não é parlamentar. Se o nome dele tá nas investigações de 18 ONGs, não foram uma, não foram duas, não foram três, foram 18 ONGs de desvio de dinheiro do INSS. O Lulinha tava lá na Disney, tava viajando com o dinheiro do Vorcaro e ninguém fala disso. Mas parece que ontem aprovou que vai abrir o jogo aí do Lulinha. Eu duvido. Rodolfo Maris, jornalista, cara, operador do direito, eu duvido que o Lulinha vá pra frente. Não vai. Olha o que o Lula fez ontem. O Lula já cogitou a ideia do Jorge Messias voltar pro STF. Ou seja, se o Lula ganhar as eleições, ele não vai ter só 4 ministros do STF, ele vai ter mais um ministro. São 5 ministros do STF que o Lula... Diretamente. O Lula
diretamente. Fora os indiretos. Diretamente. Fora os 3 que ele já colocou, ok? Ele vai ter maioria no STF. Porque ele já colocou o Zaquim, que foi o advogado dele, colocou o Flávio Dino, que trabalha, caminha com ele há mais de 45 anos, e por último lá colocou o último ministro que entrou no STF agora. Não, a vaga tá aberta, né? A vaga tá aberta, não colocou. E vai colocar mais 4 depois, no longo desses 4 anos. Porque alguns vão se aposentar. Carmen Lúcia é uma delas. É uma delas. Ou seja, por que a gente fala de investigar o Flávio Bolsonaro? Não pode, mas o Lulinha pode. Gente, não tem inocente nessa história. Parem de ser idiotas.